Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Boa noite, amada igreja, tudo bem com vocês? Amém? Tem alguém aqui? Hello, tudo bem? Queridos, nós tivemos, como a pastora Lê disse, um final de semana bem intenso, obrigada, do seminário Raízes, em que nós conseguimos trabalhar 3 raízes ontem, né, de uma forma bem intensa. Te confesso que a gente precisaria de mais tempo para poder acomodar todo o impacto dessas palavras, mas Deus tocou muito o meu coração para que nós encerrássemos ou fizéssemos nessa noite a 4ª raiz que nós não tivemos oportunidade de fazer ontem, que é a raiz de desonra e de orfandade. Então eu quero falar com vocês sobre isso. Você pode não estar com a apostila ou se você tiver a apostila em casa, depois você reveja isso. Eu vou tentar ser breve, mas eu nunca consigo, já confesso. Eu nunca consigo ser breve porque os assuntos são tão profundos e começam a ter tantos pensamentos na minha mente que eu sempre acho que eu tenho que falar tudo e mais um pouco. Então, vocês tenham misericórdia de mim. Mas que horas que a gente termina mesmo, por favor, que eu tenho que sair daqui? 8 horas? 8 horas. Então agora é 7, então tá bom, ok. Preparados? Eu sou, como eles disseram, pastora Juliana Fossa, sou de Brodowski, terra de Cândido Portinari, na região de Ribeirão Preto. Depois de Portinari, a pessoa mais ilustre que nasceu foi quem? Né? Joe, é claro. Mas é uma alegria imensa, né, estar junto dos irmãos, estar em Floripa, é a minha primeira vez aqui, e sabendo que Deus tinha esse propósito de estarmos juntos, e também tenho a minha formação como psicóloga, como a pastora Lê, e a gente teve várias afinidades, porque eu acabei fazendo uma pós na UEL em Londrina, e aí a gente começou a trocar várias figurinhas a partir de então, né? Mas Deus sempre, desde que eu me converti, me usou em relação à cura e restauração emocional. Desde que eu era menina na fé. Muitas coisas eu nem sabia, muitas coisas eu nem entendia, mas eu via acontecer. Então, esse foi o meu chamado desde então. E quando eu fui... esqueci a palavra, quando eu fui chamada para fazer um ministério de cura, desafiada, lembrei da palavra, eu disse ao meu pastor na época que eu não faria um seminário que tivesse o meu nome, porque não precisaria de mais um seminário com o meu nome. Já tinha muita coisa escrita e muitos autores e pastores ungidos por Deus e que tinham muito conhecimento nessa área. Então, para não contrariar meu pastor, eu falei que eu iria ministrar o seminário, mas de uma apostila de um pastor conhecido, não minha. Quando eu fui orar, só para vocês saberem o contexto, Deus me disse que em Jeremias capítulo 6, que nós estávamos curando a igreja de uma maneira superficial e que Deus queria tocar nas raízes. Então, nós precisamos entender que nós estamos plantados numa geração extremamente superficial, que nós estamos plantados numa geração em que tudo é líquido, em que tudo é descartável, em que os processos são abortados e que tudo precisa ser muito rápido e muito intenso.
Isso é em todas as áreas da sociedade, irmãos. Mas, na hora que nós estamos com Deus ou em Deus, em que nós viemos para Deus, Deus fala assim: eu não segui essa regra. Eu não estou afim de ser líquido. Eu não estou afim de ser superficial. E eu continuo sendo profundo. E eu continuo sendo Deus de processos. Então, isso é um choque para nós e um choque para essa geração atual. Por isso que é tão fundamental que você realmente coloque o seu filho para conhecer o Senhor Jesus o quanto antes, para ele ser moldado, transformado e marcado no espírito dele pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque isso dá um nó na nossa cabeça. Você vai numa livraria, por exemplo, e tem Bíblias de tudo quanto é tipo e modelo. Verdade, não é? Tem Bíblia da mulher, Bíblia da Joyce Meyer, que a gente falou ontem, tem a Bíblia cor-de-rosa, a Bíblia do homem, a Bíblia do empresário, a Bíblia da mãe, a Bíblia do pai, a Bíblia do pastor, a Bíblia do missionário. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Você pega o teu celular, o teu smartphone, e aí você tem o iFood, ali você tem um infinito de possibilidades de cardápios e de locais que você pode escolher tudo o que você quer. E é tudo muito rápido e tudo muito prático. Só que na hora que você está sempre no centro, tendo várias opções para você escolher o que você quer. Só que quando nós viemos para Deus, Deus ele não é democrático. Deus ele não é democrático. Deus é teocrático. Então Deus ele não nos dá várias possibilidades que a gente pode fazer com que Deus faça, como se Deus apresentasse para nós um cardápio de possibilidades do que nós queremos que Ele faça. Alguém está me entendendo? E isso vai nos chocando. Deus também não faz na rapidez que nós gostaríamos, porque Deus tem um tempo preparado para todas as coisas. Então, aquilo que nós absorvemos dessa geração, da geração em que estamos inseridos, parece que Deus tem o prazer de ir na contramão dela. Por isso que aí para Deus você fala: mas como, Deus, você não vai fazer isso? Que história é essa? Você está pensando que você é o quê? Você acha que você é Deus? Ele? Uhum. Por acaso você está pensando que agora você faz só o que você quer da sua vida? É assim? E Deus fala: é assim. Quer dizer, então, que você que manda, eu não tenho opinião, é isso? Então, você manda, você governa, você decide, é isso? Ele fala: é exatamente isso. Então, é Deus quem governa, é Ele quem manda, é Ele quem reorganiza todas as coisas. Só que tem uma grande diferença aí. Ele não é um Deus manipulador, tirano, que manipula peças num tabuleiro. Ele é um bom pai. E aí, quando nós vemos esse Deus que tem tudo planejado, que é governante de todas as coisas, nós precisamos lembrar qual o caráter que Ele tem. E Ele não é parecido com o seu pai da terra. Ele é um bom pai. Eu sei que existem muitas pessoas que tiveram o privilégio de terem bons pais. Eu acho que 2% da humanidade, ou 5% da humanidade. Tiveram pais funcionais, tiveram pais que realmente refletiram o caráter e o amor desse bom pai. Mas a grande maioria da população mundial não teve esse modelo de pai. O que nós mais encontramos são pais totalmente disfuncionais. E nós já sabemos que nós transferimos para Deus Pai aquilo que nós vivemos no modelo de figura do nosso pai aqui da terra. Então, se o seu pai aqui na terra era um pai negligente, você vai olhar para Deus Pai exatamente como você tem a visão do seu pai da terra.
um Deus negligente, um Deus que não se importa com você. Se você teve um pai abusador, um pai que violou algumas questões muito sérias na sua vida, você vai achar que Deus é exatamente assim. Aquele pai abusador, aquele pai que invade a tua privacidade e a tua intimidade. Se você teve um pai, desculpa a expressão, banana, passivo, você vai achar que Deus é esse bobinho, banana, passivo, da hipergraça, que você pode fazer e desfazer, que ele não está nem aí, não tem correção, não tem consequência dos seus atos. Principalmente que nesse pai bonzinho, né, babaca ou banana que a gente brinca, a gente pode achar que, porque hoje você peca e você faz algum delito diante de Deus e você não morre fulminado na hora. Então Deus vai dando linha na pipa. Conhecem essa expressão? Você vai fazendo esse mundo de imundícias, de iniquidade, você vai sendo mau caráter ali, tirando a colar, adulterando, ou na pornografia, ou no vício, ou mentindo, ou sendo duas caras em vários lugares, e você não morre fulminado. E aí você acha que esse Deus é um babaca, que não está nem aí, que você pode continuar sendo crente e trambiqueiro da mesma maneira que nada vai lhe acontecer. Então você pode ter tido um pai que ele prometia as coisas para a tua vida, mas que ele nunca cumpriu o que prometeu. Você pode ter tido um pai também que foi agressivo, estúpido, violento. Então você hoje nem se aproxima de Deus Pai. E várias pessoas já colocam isso para mim. Eu gosto muito de Jesus Cristo, mas de Deus Pai eu tenho medo. De Deus Pai eu acho ele violento. Deus Pai eu acho que ele é um cara mal-humorado, porque exatamente como seu pai era um mal-humorado, que você não sabia como chegar diante dele. Então essas questões, irmãos, elas estão permeando tanto a nossa relação com Deus, como a nossa relação conosco e com o mundo. Nós trazemos a maior ferida que alguém poderia ter, é a ferida deixada por um pai. E mesmo que esse pai tenha sido ausente, que eu esqueci desse pai agora, estou lembrando, esse pai ausente, um pai que, sabe, nem fede nem cheira, a presença dele ali de uma árvore ou de um objeto é a mesma coisa, sabe, esse pai totalmente negligente. E quantos órfãos de pais vivos que nós temos, quanta orfandade foi maculando o nosso coração nas nossas relações, a ponto de você achar que você vive muito bem, graças a Deus, sem ter um pai. Então nós vamos colocando tudo isso num pacote, e aí esse é o óculos no qual nós enxergamos todas as outras relações. Aí nós nos convertemos, viemos para a igreja, e aí na igreja nós trazemos todas essas feridas da orfandade conosco. E aí nós nos relacionamos com as pessoas aqui dentro, achando que elas são os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, e nós reproduzimos, principalmente na figura de pastores, né? As pessoas vêm para a igreja e ela olha para você, lê, acha que você é a extensão da mãe dela e a Divaldo é a extensão do seu pai. Então, as barreiras, as feridas, as mazelas que nós trazemos da nossa família, da nossa história de vida, acaba esbarrando, e você acaba até mesmo se relacionando com os seus pastores, reproduzindo a forma de relação que você tinha com os seus pais. E o mais incrível de tudo isso é que nós achamos que nós damos conta da nossa vida sem pai. Que nós não precisamos de pai, que a gente tem a esperteza ou maturidade necessária e que nós não precisamos da figura paterna. E espero que você consiga descobrir que a figura paterna tem mais importância na sua vida do que você gostaria ou que você pudesse imaginar. Vou repetir. Histórias de rejeição, de abandono, histórias não resolvidas com a nossa figura paterna,
é a ferida mais dolorosa de ser carregada. Então, tanto é verdade, agora eu vou lembrando, vou fazendo os links, que lá na minha região, que é interior de São Paulo, o Ministério Público fez uma lei que chama a Lei Pai Presente. Aqui eu não sei como chama, mas é aquela lei que manda-se o Estado fazer o teste do DNA para ter o nome do pai nas certidões de nascimento. Aqui como chama essa lei? Eu não sei. Vocês sabem? Existe isso aqui? Existe teste de DNA para a pessoa assumir paternidade? Existe ou não? Existe. Lá, então, na minha região, chama Projeto Pai Presente, que é um projeto do Ministério Público, da Promotoria do Estado, que ordena, então, esses testes de DNA. Agora, queridos, por que o Ministério Público, usa a cabeça comigo, por que o Ministério Público, por que o governo está interessado em colocar o nome do pai na certidão de nascimento ou no seu RG? Porque se estudou o impacto da ausência do nome do pai, e aí eu vou remodular essa frase, se estudou o impacto da ausência paterna na personalidade das pessoas e também no desenvolvimento social de uma nação. E aí nós descobrimos, através desse estudo do Ministério Público, que o impacto da ausência paterna numa sociedade está relacionado com mortandade, está relacionado com criminalidade. Então, quanto menos pais presentes, funcionais na sociedade, nas famílias, mais presídios, mais prostíbulos, mais botecos, mais delinquência, mais crime, mais marginalidade. E aí o Estado fez a conta. E aí ele descobriu, pera lá, eu preciso fazer com esses pais ausentes sejam presentes. Tenham o nome deles na certidão de nascimento. Eu já atendi vários homens em clínica de avaliação. E na hora que eles me davam o RG, que vinha nome do pai em branco, eu via o constrangimento daqueles homens de 40, 50 anos, sem o nome do pai na sua identidade. Sabe, por que é importante o que está escrito no nosso RG? Filiação. E um dia, então, eu estava tomando banho, vocês vão rir de mim, aí eu olhei para o meu umbigo e eu falei, Jesus, para que isso? Para que esse trem aqui na minha barriga? Cadê teu umbigo? Está aí teu umbigo? Põe a mão no seu umbigo. Uns é mais difícil achar, né? Outros são mais escondidos, não é assim? Eu falei assim, Senhor, para que existe isso? Para o povo lavar uma vez por mês, é isso? Para que existe? E olhe lá, né? Tirar uns cascão de vez em quando. Mas olha que interessante, eu tenho uma relação com Deus assim bem íntima. Eu perguntei para ele, para que umbigo? Será que Adão tinha umbigo? Né? Será que Eva tinha umbigo? Se não tinha, ok? Mas ele me falou assim, sabe por que, Ju, você tem umbigo? Porque você tem pertencimento. Então, quando eu olho para o meu umbigo, eu olho para cá, para trás, para a minha ascendência, para o meu pertencimento, que é filiação. Eu não sou uma ameba que voa pelo espaço. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou um nada, uma substância jogada no acaso. O meu umbigo, isso foi o Espírito de Deus dizendo para mim, o meu umbigo é um sinal fisiológico de que eu sou pertencente a. E esse pertencente a é principalmente pertencente à família de Deus. Ele fala, fostes regenerados e fostes salvos e regenerados e nascidos de novo, outra vez, para serdes participantes da família de Deus. Então, esse umbigo, ele fala para mim que eu sou pertencente, eu sou filiado a. Lá no nosso RG está escrito filiação, nome do pai e nome da mãe. Não sei se isso vai te entristecer ou se vai te ajudar, se vai ficar feliz ou triste, mas nós parecemos mais com os nossos pais do que gostaríamos. E nós reproduzimos muito, mas é muito,
aquilo que os nossos pais fazem conosco na nossa vida. Situações, por exemplo, de desamparo, de abandono, eu vejo corriqueiramente isso no consultório. Pacientes, de uma maneira inconsciente, repetindo nos seus relacionamentos o abuso, o abandono, a negligência, a mesma desproteção familiar que ele oferece para a sua família atual, que aquele menino recebia do seu pai. Queridos, e quando nós vamos para Deus, Deus nos trata como filhos. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não para instituir uma religião evangélica cristã. Deus nos amou de tal maneira porque Ele queria nos transformar em seus filhos. E nós somos adotados por Deus em seus filhos. Abra sua Bíblia em Romanos 8,14. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Romanos 8,14. Que eu já sei que a gente vai precisar fazer uma oração. Eu sei com quem eu estou lidando, irmãos, nesse lugar. É toda vez que eu falo sobre o amor do Pai, se levanta o espírito de orfandade. Então eu quero que nessa hora você entenda que esse peso ou cansaço ou desinteresse ou distração, ele não é seu. Ele é de um demônio chamado espírito de orfandade que se levanta contra o amor do Pai na nossa vida. Porque Satanás, ele não te impede de ser crente, mas ele te impede de experienciar o amor de Deus que te resgata dessa orfandade. Então eu quero que você ore agora comigo, ok? Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós repreendemos no poder do nome de Jesus todo o espírito de orfandade que se levanta contra o amor do Pai nas nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, todo demônio enviado através de rejeições, de abandonos, de abuso, todo peso, toda a raiz de orfandade nessa noite seja arrancada e não permaneça. Senhor, que o Senhor libere e o Senhor derrame sobre os nossos corações um espírito de adoção, pelo qual nós possamos clamar, Abba, Pai, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor resgate as nossas histórias da orfandade, que o Senhor nos resgate de toda humilhação, de toda ausência, de todo abandono, de toda humilhação paterna, que o Senhor restitua aquilo que nos foi roubado pelo inimigo, Senhor, e que nós possamos receber essa revelação do quão grandioso é o teu amor. Então eu quero ler com vocês Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Está impresso no nosso espírito, para aquele que recebe a adoção do Espírito Santo, que nós não somos mais órfãos, mas que agora somos filhos. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe. Mas quem sente? Então estava eu, há mais de 20 anos, crente na igreja, sendo usada por Deus, ministrando esse e outras coisas sobre cura, sobre restauração. E eu sempre fui o bombril, o pai para toda obra. Tem alguém assim? Super utilitária, super utilitável. Hello, tem alguém? Que se desdobra, que se doa, que faz tudo para todo mundo e mais um pouco, né? Que você é sempre lembrado na hora do BO, do problema, né? do abacaxi para descascar, mas na hora da pizza, do peixe com pirão, ninguém lembra de você. Né? Na hora dos shops,
né? Na hora da brusinha, ninguém lembra que você existe. Né? Então, são essas relações de uso, de utilitarismo. E esse comportamento utilitário, ou de ser utilizável, é um comportamento baseado na raiz da rejeição, na raiz da orfandade. Por quê? Porque existe uma maneira órfã de viver no nosso meio. Então, a maneira órfã de viver é a maneira do ativismo, do ser o pau para toda obra, o resolve tudo, o bombeiro, o mecânico, o carpinteiro, né? É pastor, é psicólogo, é pai, é amigo, é irmão, é advogado, é juiz. Sabe quando você é lembrado somente quando aquela pessoa tem algum problema? Mas que quando está tudo bem, a pessoa nem lembra que você existe? Essa é a maneira órfã de viver. A outra maneira órfã de viver é quando você se depara, além desse ativismo, desse workaholic, que a gente só serve ou só tem valor por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente é. Então, as nossas relações são mediadas por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. E é muito interessante quando a gente vai descobrindo isso, né, na nossa história. E eu quero que você entenda que a orfandade, essa raiz de orfandade, ou esse lugar de orfandade, é um lugar de escassez, é um lugar de secura, é um lugar de deserto. Esse pai que tocou, que lesou essa área da sua vida. E agora me lembrei de uma pesquisa nos Estados Unidos em que eles realizaram, deixa eu contar tudo, uma pesquisa com ressonância magnética no cérebro de vários pacientes e compararam essas ressonâncias magnéticas entre crianças abandonadas pelos seus pais e crianças espancadas fisicamente pelos seus pais. E eles cruzaram o resultado e se descobriu que aquelas crianças que haviam tido uma história de abandono, de negligência, que é uma violência psicológica, vamos dizer assim, as áreas afetadas no cérebro foram as mesmas do cérebro de crianças marcadas e com tortura física de espancamento. O que eles descobriram? Que o abandono, a negligência, problemas emocionais relacionados aos pais afetam as mesmas áreas no nosso cérebro e na nossa personalidade de uma criança que sofreu maus tratos físicos. Deu para entender isso, irmãos? Então, nós precisamos entender que é do Pai que nós extraímos a nossa identidade. Como eu falei do umbigo, quem eu sou? Para que eu existo? Qual o sentido da minha vida? Até mesmo se Deus existe ou não, nós só aprendemos isso através da nossa relação com o nosso Pai. E isso é muito sério. Por isso que Satanás macula tanto a figura masculina. Nós estamos vivendo uma geração de homens de 50 anos, mas que não passa de meninos. Nós estamos vivendo uma geração, e essa é a geração que menos sexo faz na história da humanidade. Porque eles não querem ir para a luta ou para o campo da conquista, de levar um fora, de levar um não, de ter que se esforçar para conquistar alguém, que são os filhos dos quartos. E isso tem sido uma polêmica muito grande no meio da psiquiatria e da psicologia, irmãos. Porque nós estamos vendo homens em profunda crise de identidade, homens que não querem ser machos, homens que não querem ser homens. E a gente vai ver isso daqui a pouco, que eu vou falar, que é o pai quem transfere femininidade e masculinidade. Então, nós estamos vivendo uma sociedade do que eu chamo de homens inacabados. Homens imaturos, infantilizados, homens que se tornam filhos das suas mulheres.
que faz birrinha, que falta usar a chupeta e a mamadeira e a fralda. Que a mulher tem 2 filhos da barriga e mais um que é o sujeito. Que fica na cena do bebê mimado, que não se desenvolveu na sua virilidade, na sua potência. Mas aonde que ele se desenvolveu? Numa outra potência, numa outra questão. Mas eu vou chegar lá. Então, nós descobrimos quem nós somos através da nossa relação com o nosso pai. Então, eu me lembrei agora de uma situação de infância que era a época, a moda da calça jeans. Quem é geração Z, dá um Google que você vai entender que a gente não tinha calça jeans há 50 anos atrás, era uma coisa assim, só gente rica que tinha dinheiro, porque era tudo mais brim, mais linho, algodão, sei lá, saco de açúcar. Tô brincando. E aí eu pedi para o meu pai, eu queria uma calça jeans, uma calça muito bacana, né, leves, lá em Ribeirão Preto, e eu quero que o senhor me leve em Ribeirão, né, para eu comprar essa calça, aquela coisa toda. Ele falou, claro, filha, mas é claro que o papai vai te levar. Dia tal, o papai recebe, e aí nós vamos, eu vou te levar a Ribeirão Preto e você vai... E foi muito fácil, né? Ele não resistiu, já ofereceu. E aí, para nossa infelicidade, ou minha infelicidade, eu chego da escola na hora que ele está recebendo. Aí eu vi aquele paco de dinheiro, eu falei, nossa, minha calça está garantida. Ótimo, maravilha. Aí eu já corri para dentro, nem almocei, já me troquei. Falei, pai, vamos, estou pronta. Ele falou, pronta? Estou pronta, a gente não vai para Ribeirão, o senhor recebeu para a gente comprar minha calça, o stop, leves, né? O senhor não vai? E aí, como... Você está louca? De onde você tirou isso da sua cabeça? Esse dinheiro aqui, o pai tem que pagar as contas da casa. Eu não vou te levar para Ribeirão para comprar calça jeans, você está louca disso? E aí ele começou a me esculhambar. E eu lembro que eu saí da sala, fui para o meu quarto, e ali eu aprendi que a gente chora na cama, que é o lugar mais quentinho que existe. E ali eu fui chorar. E quando eu estava chorando, ressentida, porque ele era um pai que prometia, mas não cumpria, eu falei assim, eu falei para mim mesma, uma criança de 7 anos de idade, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou depender de ninguém para eu ter o que eu desejo. Só que eu esqueci disso. Eu esqueci desse voto interior. E muitos anos se passaram, e a minha pergunta que eu gostaria que você fizesse é: quais votos você fez no seu coração, através das feridas que você recebeu do seu pai? Eu nunca mais vou depender de pessoa alguma, eu nunca mais vou criar expectativa numa pessoa para eu depois ser frustrada. E quando eu me converti, eu estou falando já de 20 anos agora de crente, esse voto meu interior foi apagado completamente da minha cabeça. Mas 20 anos depois, e que eu estava lá ativa no ministério, e você vai ver lá no pod do pastor, no pod do pastor, um pouco dessa história, que desde que eu me converti, eu sempre fui uma pessoa que tinha para dar. Eu não queria expectativas de ter que receber. Então, eu ficava sempre doando, fazendo, servindo, sendo gentil, sendo utilitável para quem tivesse. Eu servia e eu fazia as coisas acontecerem. E eu descobri que eu orava e eu via Deus se movendo, mas que eu orava para os outros ou pelos outros, mas dificilmente eu pedia algo para mim mesma. E eu comecei a questionar isso dentro do meu coração. Deus, será que eu não acredito em você? Porque eu não sinto vontade de pedir nada para você. Eu não pedia mesmo, mas eu era uma pessoa de oração, de adoração, de intercessão, mas eu não tinha necessidade de pedir nada da minha vida para Deus.
E aí eu disse assim, Senhor, traz então um espírito de revelação na minha vida. Existe alguma mácula, alguma ferida, alguma coisa que aconteceu? Por que eu acho que eu não preciso? Sabe aquela história que você fala, Deus já é tão ocupado, tem tanta desgraceira para Ele ver no mundo, você acha que Ele vai se preocupar porque eu quero um anel? Você acha que Ele vai se preocupar porque eu quero um sapato? Você acha que Ele vai se preocupar porque eu quero me casar? Você acha que Ele vai se preocupar porque eu quero ter um filho, eu quero engravidar? Deus tem muito mais coisas para fazer na vida do que se preocupar com as minhas demandas e os meus desejos. Foi então quando o Espírito de Deus me revelou, me trouxe à cena, aquela menina de 7 anos chorando no quarto e prometendo para si mesma que nunca mais ela dependeria do pai dela. E eu vivia na igreja há 20 anos, já exercendo o ministério, e sem saber, mas confiadamente eu sabia que Deus era um Deus que prometia, mas que na hora H Ele ia falhar, Ele ia me deixar na mão. Então, para eu evitar a canseira, a frustração, eu já nem gastava tempo em pedir. Meus irmãos, hoje eu sei que Deus não é esse Deus que você pede e Ele não cumpre. Porque Deus é um Deus fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Mas na minha experiência com meu pai, eu já tinha aprendido que não adiantava eu esperar nada de bom da parte de Deus ou da parte das pessoas, porque na hora H elas iam pular para trás. Isso foi fazendo um grito de orfandade dentro do meu coração. Meu pai era alcoólatra, então eu presenciei muitas brigas e muitas situações de violência na minha história e na minha família. E eu lembro de pedir para um filho da minha babá, que era muito mais velho, como ele tinha a idade para ser quase o meu pai, e eu pedia para ele, quando eu estava na casa da minha babá, que ele falasse para as visitas, para os amigos dele, que ele era o meu pai. Porque eu clamava por filiação, por adoção. Meu pai era tão ausente por conta da bebida, do alcoolismo, e quando ele estava em casa era só espancamento, xingamento e coisas muito absurdas que aconteciam dentro da nossa casa e da nossa família. Então, essas coisas a gente vai colocando debaixo de um tapete. A gente vai achando que, poxa, já faz tantos anos. Hoje eu tenho 50 anos, eu tinha 7. Que frescura, que bobeira que é essa? Não tem sentido. Mas eu quero lhe dizer que as feridas que o seu pai maculou o seu coração, elas são mais reais na sua vida e no seu comportamento do que você possa imaginar. E a minha oração é que o Espírito de adoção, o Espírito Santo de Deus, toque na tua vida de tal maneira que você nessa noite tenha um encontro com esse Espírito de adoção, pelo qual o Pai clama. Nós vamos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. Hoje eu sei que eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me ama. E uma das perguntas que o pastor Adivaldo fez para mim e você teve as respostas, né? Quando você tem um pai, você não precisa mais de respostas para muitas coisas na sua vida. Porque você confia que o que ele faz é suficiente. Ele não precisa dizer mais nada. Eu não preciso que ele me explique mais nada do que ele permitiu na minha vida, porque eu sei que ele é um bom pai. Isso é um tampão. Sabe tampão? Isso é um tampão aqui no nosso espírito. Quando você tem um espírito de adoção, você recebe esse tampão da parte do Espírito Santo de Deus. Você não tem tudo o que você quer, você não tem todas as respostas, mas você também não tem mais questionamento, porque a presença do teu Abba, do teu Pai, te satisfaz. É um outro nível que o Espírito de Deus deseja nos levar. Um nível em que você possa se sentir amado por aquilo que você é e não por aquilo que você tem para oferecer. Por aquilo que você é e não por aquilo que você tem para dar. Aqui eu quero mostrar para vocês que é o Pai também que transfere masculinidade e feminilidade. Minha boca ficou seca agora, fala demais, né?
São muitas coisas que eu quero falar que são importantes. É o pai quem transfere masculinidade e feminilidade. Com isso eu rompo com a psicologia, né? Então, nessa hora, eu quero dizer assim para vocês. É a primeira vez, ouça bem isso, a primeira vez que você, que é mulher, que estava de vestidinho, que deu a primeira rodadinha na frente de alguém, não foi na frente da sua irmã, não foi na frente da sua mãe, não foi na frente da sua amiga. A primeira vez que você se apresentou para alguém foi diante dos olhos do seu pai. Porque o coração feminino, ele busca na sua feminilidade uma validação de quão belas e quão formosas nós somos. Irmãos, é só você usar a cabeça um pouquinho. Aonde as mulheres mais têm problemas? Com a sua, ninguém quer falar, com a sua imagem. Então, a mulher, se o cabelo está liso, devia enrolar. Se está enrolado, tem que alisar. Se tem pouco seio, tem que ter muito. Se tem bumbum, tem que tirar. Ou se não tem, tem que pôr. Hello, tem alguém? Aí a gente tira 1000 fotos. Quantas prestam? Nenhuma. E a gente nunca está satisfeita com o nosso corpo, e a gente nunca está satisfeita com a nossa maneira de ser. A gente sempre acha que o corpo da outra pessoa é melhor, ou que a outra é mais bonita, é mais aceitável. E se alguém se atrever a gostar de nós, a gente fala, não, deve ter algum defeito. Porque para esse cara gostar de mim, ou gostar do meu corpo do jeito que eu sou, tem algum problema aí. A mulher está sempre desconfiada dessa aceitação, dessa validação. E sabe por quê? Porque ela não teve a validação da feminilidade pelo olhar do seu pai. Toda menina, ela anseia ser validada na sua feminilidade. Que o pai olhe para ela, olho no olho, coração com coração, e diga assim, filha, mas você tá uma princesa, mas você é um avião, você é maravilhosa, você tá linda. Você sabe do que eu estou falando. E com certeza, se você é pai, se atreveu algum dia a falar isso para sua filha, você viu que o zoinho dela brilhou. Mentira ou verdade? Verdade. Porque toda menina anseia ser bela e formosa. Isso tem a ver com feminilidade. Eu não tenho tempo para entrar em mais isso, mas ok. Agora, e a masculinidade? A masculinidade, você já percebeu o olhar do menino para o seu pai, querendo aprender as coisas que o pai faz? E então o menino ele quer ser potente, ele quer ser poderoso, e ele aprende a trocar o pneu do carro, e ele aprende a consertar as coisas, e ele pega a sacola, o peso da mãe no mercado, e ele fala assim, ô mãe, o pai me ajudou a consertar o carro. Ô mãe, o pai me ajudou a lavar o quintal. Eles se sentem potentes, e eles querem desse pai ser modelo de virilidade. E o que eles esperam receber desse pai? Eles esperam receber do pai a validação de masculinidade, dizendo assim, filho, sério, cara, você fez isso? Você trocou o pneu do carro. Mas você é muito poderoso, você é muito forte, você é o cara, você arrasou. Mas geralmente os pais fazem o quê? Sai para lá, você está estragando, olha essa água, olha o sofá, olha o tapete, olha o sabão, olha o desperdício, você não faz nada direito, você está banado, nada na sua vida dá certo, você não tem jeito, vai para lá, deixa eu fazer logo que se resolve. E aí, como o homem compensa, e eu não falei da mulher, onde ela compensava, mas eu vou voltar, mas como o homem compensa essa falta de validação na sua masculinidade?
compensa na potência sexual. Então, ser viril ou ser potente, forte, o sustentador, aquele que dá conta do recado, que segura o tranco de ter uma mulher, de ter uma casa, de ter filhos, de bancar uma história, de bancar uma família, ele começa a tremer as pernas. Homens inacabados. E aí ele tenta provar a sua masculinidade na prostituição, na pornografia, na questão viril, sexual, do falo, na psicologia. Então nós vemos homens que são, eles acham que eles são homens pela sua potência sexual. Porque não foram validados pelos seus pais, aliás, foram castrados na sua virilidade pelos seus pais. Então o pai, esse homem, esse menino, esse adolescente hoje cresce, ele não se sente capaz. Ele não se sente forte o suficiente para enfrentar a vida, para aguentar os embates, os trancos, a batalha da vida. Por isso que a gente está vendo os meninos nos quartos, jogando videogame, é assim que eles enfrentam a vida. E eles também não querem mais fazer sexo. Gente, eu estou falando de pesquisas ao redor do mundo a respeito da sexualidade nessa geração. Eles não querem também fazer mais sexo, eles não querem, eles estão sendo chamados de assexuados. Então não é mais bissexual, mas a questão é assexuados. Nós estamos numa crise muito grave, muito séria. E aonde a mulher, então, compensa a sua falta de validação de que ela é suficiente, de que ela é bela, de que ela é agradável, de que ela é formosa? Na cama do José, do Mané, do Joaquim, do Benedito. Então, a mulher vai usando o corpo dela, ela usa o corpo para ela poder ser validada como alguém desejável. Mas que nós sabemos que o buraco fica muito mais agressivo e mais profundo, porque quando a gente está nos aconselhamentos, tanto pastoral quanto na clínica da psicologia, a gente atende meninas, adolescentes, jovens de 20, 30 anos, e elas falam assim, nem sei quantos parceiros sexuais eu já tive, mas não era o que eu queria. Ela não estava atrás do sexo, ela não é uma mulher do sexo, ela só queria alguém que validasse que ela é desejável, que ela é presta, que ela tem valor. Masculinidade e feminilidade. Sabe, as meninas ou as mulheres deveriam aprender através dos seus pais o que é como ser tratada. Aliás, e você que é pai, eu ouço essa frase e ela me incomoda muito, que não, ele é um excelente marido, um péssimo marido, mas um excelente pai. Se ele foi um péssimo marido, ele é um péssimo pai. Porque a criança ela vai aprender que esse pai presta ou que tem validação. E na primeira oportunidade ele não vai pular fora, ele não vai sair de cena, ele não vai nos deixar na mão. Então são coisas muito profundas que o relógio está depondo contra a minha pregação. Já estou com raiva desse tempo e acabou, tchau, já vou fazer oração e entrego o seu coração para Jesus, amém. Acabou o tempo, irmãos, não posso mais continuar, mas aí eu estou mostrando com isso as feridas causadas por um pai na nossa vida. Eu lembro de criança, 5 anos de idade, que eu peguei um hobby da minha mãe. Esse hobby da minha mãe era de seda pura, violeta, botões de madrepérola. O sapatinho era de renda azul marinho com um salto de cristal. Não, era a Cinderela encarnada, você não está entendendo? E eu me produzi toda, as mulheres já fizeram isso. Vestir as roupas das suas mães. Por quê? Porque para as mulheres, a caixa de bijuteria da mãe é a caixa da realeza, da Rainha Elizabeth, você não está entendendo? O guarda-roupa, o closet da mãe, são os vestidos mais nobres da face da terra.
Então vou eu, né, toda de hobby, de madrepérola, de seda pura, aquela frescura toda, para me assentar na mesa, porque eu queria tomar café da manhã com meu pai, antes de ir para a escola. Na hora que meu pai me viu, toda produzida, com a roupa da minha mãe, você já sabe o que aconteceu, né? Ele me deu uma esculhambada, vocês entendem esse termo? Ele me deu uma chacoalhada, e ele falou assim, que é isso? Só... Não vou falar o que ele falou. Que é isso? O que você está fazendo vestida assim? Que coisa ridícula. Com as roupas da sua mãe. Era para você estar com uniforme, para de ser tonta. Vai logo, vai se trocar, menina. Acorda para a vida. Queridos, essa maneira medonha, que eu estou, lógico, brincando um pouco aqui com você, é para dizer assim, é mais uma ferida, é mais uma facada, um soco estratégico de Satanás para ferir a sua feminilidade. Porque ali você se assenta à mesa para tomar café da manhã com seu pai, parece filme da Disney, de Hollywood. Porque toda menina ou toda mulher anseia um príncipe, ela anseia um homem que entregue a sua própria vida por ela. E isso é bíblico. Você pode ver todos os filhos da Disney, todos os filmes de Hollywood, tem sempre uma dama e tem sempre um herói que ele é capaz de entregar a própria vida por amor daquela mulher. Isso é o anseio da eternidade, quando Deus criou o coração feminino. Ok, eu vou vir aqui pregar só um seminário para homens e mulheres. Masculinidade e feminilidade. A gente vai fazer isso. Ok? A gente vai fazer isso, ok? O podcast. Tudo bem? Então, é só para vocês irem entendendo como um coração feminino ou masculino. E aí nós vemos os homens inacabados, que eles são capazes de entregar a vida deles para o dinheiro, para a empresa, para o ministério, para a igreja, para o trabalho, para os amigos no boteco, mas não são capazes de entregar a vida deles para suas esposas. Porque eles não viram os seus pais se sacrificando e entregando as suas vidas pelas suas mães. E eu vou tentar encerrar com uma outra palavra. Você quer aprender como educar filhos? Nossa, ninguém nem responde, está todo mundo assim. Tá tudo, né? Estão voltando. Vá para Mateus 3. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar encerrar. Eu tento. Eu tento mesmo, irmãos, mas isso... esses assuntos tomam conta demais de mim, assim, do meu coração. Deu para perceber, né? Toma muito conta do meu coração. E eu gostaria tanto de que você saísse daqui nessa noite, pelo menos, desejoso de buscar a Deus a respeito da paternidade na sua vida. E do dano que tem de paternidade, de orfandade na tua vida e na tua história. Mateus capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler depois o 16, só para contextualizar, é o momento que Jesus Cristo, com 30 anos de idade, entra no Rio Jordão para ser batizado. Estão comigo aí? Bom, então ele entra no rio, versículo 16, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado.
Então ouça bem, nós estamos numa cena do Rio Jordão, era mais um dia de batismo, só que esse pai, absurdamente apaixonado por esse filho, um jovem de 30 anos de idade, está ali no rio, e ele então chama a atenção da pessoa mais distraída do universo, fala assim: ô, você aí? Ô fulano, tá vendo esse cara aqui, o da pomba? O da pomba na cabeça? Irmãos, não tinha LED, não tinha energia elétrica. Star Wars, Spielberg, ele copiou o Senhor Deus. Porque efeitos especiais, quem fez antes dele foi o Senhor Todo-Poderoso. Imagina ele sendo batizado aqui na nossa frente e uma luz como dessas luzes que estão aqui, uma pomba reluzente na cabeça daquele homem. Brilhando, uma pomba brilhante. A pomba na Bíblia significa a presença do Espírito Santo de Deus. E aí ele grita, e não tinha megafone, não tinha microfone. Deus fala com aquela voz poderosa, voz de trovão: eis o meu filho, muito amado, em quem eu tenho prazer dele existir. Ouça, aquele filho muito amado, ele está dizendo assim, 3 passos para a criação de filhos saudáveis emocionalmente. Ele está dizendo, passo número 1, nenhum filho nasce sabendo que é filho. E parece que a gente é retardado, irmãos. Mas se é pai, e se você teve a oportunidade de falar assim, filho, quando você chama uma criança de filho ou de filha, os olhos deles até brilham. Sabe por quê? Pertencimento, filiação. Eu tenho alguém que me defende, que me protege, que é por mim, que é comigo. Então, nenhum filho que nasce nascendo que é filho. Então, você precisa falar isso para os seus filhos. Ponto número 2, de educação de filhos através da Bíblia. Ponto 2, eis o meu filho, e ele fala, muito amado. Então, ninguém nasce sabendo que ele é amado. Aí tem alguns que dizem assim, não vou falar que eu amo não, senão fica sem vergonha. Não, eu não preciso dizer que ama, ele já sabe, eu dou tudo para ele. Não, eu não preciso fazer isso, aquilo outro. Não, o seu filho não sabe se ele é amado ou não, se ele tem valor de existência, se você não falar para ele. Filho, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que você é o meu filho? E você sabia que você é muito amado pelo papai? Que você é muito amado pela mamãe? Mas não basta. E o terceiro ponto que o Senhor fala é, no qual eu tenho prazer, ou no qual eu muito me agrado. Ouça, igreja, o Senhor Jesus Cristo não havia morrido na cruz do Calvário ainda. Então, naquele momento do batismo, Jesus tinha a possibilidade de não se entregar para morrer na cruz. O pai está dizendo assim, filho, eu me agrado de você, ainda que você não se permita ir para a cruz, ainda que você não entregue sua vida pela humanidade, eu tenho prazer pelo simples fato de você ser o meu filho, de você ter nascido, de você existir. Ah, meus irmãos, vou ser bem honesta com vocês. Quantos de nós, o quanto que essas 3 palavras mágicas, o quanto de diferença, de impacto na nossa personalidade, nas nossas relações, até mesmo na nossa vida profissional, o quanto de impacto teria sido se nós tivéssemos crescidos com pais que nos afirmassem essas 3 verdades. A verdade de identidade, a verdade de propósito e a verdade de uma missão e um destino, de que nós valemos a pena. E por que a gente vale a pena? Pelo simples fato de termos nascido. Deus Pai está dizendo, ouça, tu és o meu filho. Jesus já sabia disso.
Eu amo você. Jesus Cristo já sabia que ele era amado do Pai. E eu tenho orgulho da pessoa que você é. Sabe quando há um descanso na nossa alma? Porque eu não sei vocês, mas na minha história, eu já tive que provar muito para muita gente se eu prestava e se eu tinha um pouco de valor. E vou te dizer a verdade, cansa demais. E machuca demais tentar provar para as pessoas que a gente não é tão ruim assim, que a gente é legal, que a gente é bacana, e que a gente é boa pinta, e que a gente tem um pouquinho de valor. Amém? Nesse Pai que está aqui sedento, querendo nos resgatar da nossa orfandade. Eu quero usar 2 textos que eu gostaria que você marcasse. Efésios 1, 17 até 18 e Efésios 3, do 17 também. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. Mas eu quero que isso valide o teu jejum de 40 dias, que você vai pôr mais isso no pacote. Eu estava então já na igreja, já sabia, muitos de nós sabemos, né? Quantos aqui sabem que são amados por Deus? Todo mundo levanta a mão, todo mundo sabe. Agora, quantos aqui se sentem de fato, ou experimentaram que são amados por aquilo que são e não por aquilo que podem fazer? E aí eu comecei a orar Efésios 1, 17 e Efésios 3, 17, que diz assim que não há ninguém na face da terra que possa experienciar o verdadeiro amor de Deus Pai, senão através do Espírito de revelação. Espírito de revelação. Então, se você quer saber o quanto que esse Deus te ama, o quanto Ele se importa pela sua vida, e se você tem algum valor, você precisa orar para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que você possa ter a revelação de quão grande é o amor do Pai pela sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu preciso encerrar essa palavra. O fato é que se os pais fizessem o seu trabalho, as cadeias estariam vazias. O fato é que se os pais fizessem o seu trabalho, o prostíbulo não ia ter homens. Nenhum homem ia consumir pornografia se os pais não tivessem falhado na sua paternidade. Nenhuma mulher seria tratada como objeto sexual se tivesse tido pai. E sabe, eu aprendi que talvez a única coisa que prestou no seu pai foi ter feito você. Talvez ele seja um homem tão cruel, um homem tão horroroso, que ele não fez mais nada que preste. Ele não fez mais nada de bom. A única coisa que ele serviu para fazer foi você. E eu quero te dar essa notícia e essa esperança. Que você não é obra do acaso, que você não é obra do destino, que você não é um Zé Mané, um Zé qualquer, ou uma Maria ninguém. Que você foi milimetricamente desejado e feito por Deus Pai. Você não nasceu porque o teu pai quis ou a tua mãe desejou, mas você nasceu exatamente porque esse Pai de amor queria a tua vida para Ele.
eu queria que você cantasse a música sobre o Pai. Você pode? Quem foi ou quem é o seu pai? Queria que você respondesse essa pergunta. Quem é o seu pai? Ou quem foi o seu pai? Queria que você pensasse, na hora que você fala a palavra pai, o que vem na sua mente, no seu coração? Gostaria que você fechasse seus olhos e que você falasse essa palavra, Pai. E que você sentisse o que você percebe quando você fala essa palavra. Eu sei que algumas pessoas sentem um nada, um oco, um vazio. Outras pessoas sentem tristeza ou raiva. Algumas pessoas sentem gratidão. Mas se você puder ser honesto consigo mesmo agora, vamos todos falar essa palavra? Pai. Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito de vida e poder, Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção, Espírito de adoção, vem sobre nós, vem sobre tua igreja nessa hora, Senhor. Que o Senhor resgate cada coração aqui, da pessoa mais jovem até o mais velho, do recém-convertido até aquele que já faz anos que está na igreja. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos resgate, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e nos resgate de toda a orfandade, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de vida e poder, traz a revelação de quem tu és, do Pai que tu és, e revela-nos o teu caráter, revela-nos o teu amor, porque o Senhor é um Pai muito melhor do que o nosso Pai terreno. O Senhor não se compara a Ele. Nós queremos também perdoar os nossos pais. Será que enquanto nós adoramos, eu queria que você perdoasse os seus pais agora. Perdoa o seu pai por ele ser estúpido, por ele muitas vezes ter sido negligente, ter ultrapassado alguns limites. Perdoe o seu pai nessa hora. Perdoe a sua mãe. Enquanto o louvor está cantando essa canção, eu quero que você faça um acerto de contas e peça e libere perdão. Peça perdão a Deus também. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra
essa palavra tocou no seu coração, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Se você quer fazer como eu fiz aquele dia, Senhor, eu não quero mais correr atrás da migalha do amor das pessoas. Como está? Sabe, teve um dia que eu chamei uma família para ir na minha casa. E eu, modéstia à parte, cozinho bem. Então eu preparei lá um bacalhau ao molho de gorgonzola. Cadê o Douglas? Um bacalhau ao molho de gorgonzola com batatas. Muito bom. Uma salada toda no brie, com figo, com rúcula e folhas verdes. Um negócio... uma mousse de chocolate 70%. E aí fiz, né, esperando essa família. E foi tão interessante que na hora que eu servi a salada e servi o bacalhau, e todo mundo, né, com aquela cara, e eu pus na boca, tava salgado. Não, eu nunca salgo o bacalhau. Eu já compro aqueles lombos de salgados, né, mas eu nunca salgo. Aí eu achei, nossa, mas ficou muito ruim, não dá para comer. Nem com Coca Zero, ficou muito ruim. E aquilo já me mexendo, sabe, dentro de mim, do meu coração. Aí eu falei, quem sabe a sobremesa salva? Nossa, suíço, 70%. Leite condensado moça mesmo, entendeu? Não é da Piracanjuba. Um negócio assim de outro mundo. Aí na hora que eu tirei e fui servir a mousse, estava desandada o trem. Não, mas nunca eu fico com a mousse desandada. É um negócio do cão aquele dia. E aí ficou aquela coisa, sabe? Aquela coisa que nada deu certo, aquele climão na mesa, aquele mal-estar, aquela coisa esquisita, né? Eu não vi a hora deles irem embora da minha casa. E aí eu fui fazer terapia, que é ter a pia. Então eu fui para ter a pia. Ainda eu não tinha a Genoveva em casa, que é a minha lavadora, então eu fui fazer a terapia. E eu estava lavando a louça. E eu lavava a louça e parecia que eu enxaguava com as minhas lágrimas. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, eu estou cansada, Senhor. Eu estou cansada de mendigar o amor das pessoas. Eu estou cansada de tentar agradar as pessoas para ver se elas gostam um pouquinho de mim. Eu estou cansada, Senhor, de mendigar, de correr atrás da migalha dos homens. Porque nunca é suficiente. Você faz. E nunca é suficiente. Eu falei, Senhor, eu estou jogando a toalha. Eu não quero mais ser escravo de pessoas. Medo das pessoas me deixarem, medo das pessoas não me quererem, medo das pessoas não gostarem de mim. Senhor, eu estou jogando a toalha. Sabe, e aquilo foi tão sério para minha vida, e eu falei, Senhor, por quê? Por que que hoje deu tudo errado? Por que que eu tentei agradar da melhor forma possível e nada deu certo? E sabe o que Jesus disse para mim? Filha, eles não são satisfeitos nem comigo. Você acha mesmo que você vai conseguir agradá-los?
Desiste disso. E eu estava enxugando com um pano de prato. Eu peguei o pano de prato e eu joguei o pano de prato e falei: Senhor, eu estou jogando a toalha. Senhor, eu estou jogando a toalha. Eu não aceito mais isso na minha vida. E aí eu fui para esse jejum de 40 dias. Vocês vão cansar me ouvindo desse jejum de 40 dias. Porque ele mudou a história da minha vida. E ali eu entendi que eu não tinha a revelação do amor do Pai. Eu sabia, mas eu não sentia. E eu ficava desesperada, agoniada. Será que alguém vai me amar? Será que alguém vai me querer? Será que alguém vai ver que eu tenho valor? Será que alguém vai dar algum mérito? Será que alguém vai achar que eu presto? E eu entrei nesse processo. Senhor, eu nunca mais quero ser órfão. Eu nunca mais quero ser mendiga. Eu nunca mais, Senhor. Eu nunca mais quero pôr pessoas no lugar que só o Senhor, que é Pai, pode ocupar na minha vida e no meu coração. E um dos momentos assim, que talvez tenha sido o momento mais milagroso que eu vi o amor de Deus se manifestar na minha vida, foi quando o meu marido já tinha morrido. E passava acho que uns 3 ou 4 meses, não sei. E eu falei assim: Jesus, eu tô com saudades do meu marido. Mas não era saudade só dele, eu estava com saudades dos mimos que ele me fazia. Porque ele era fora da curva, assim. Ele era fora do que a gente vê muitos homens. Então ele me mimava, ele me mandava flores em datas não oficiais, ele me dengava e me fazia surpresas. Ele era um cara extremamente firme, mas extremamente gentil. Ele, nossa, fez a minha vida ser muito melhor. E eu dormia assim: Senhor, que saudade. Que saudade de receber aquelas flores. Que saudade de ser surpreendida. E eu dormi chorando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando eu acordei, eu tinha que ir para a clínica, então eu já acordei bem cedo. Só que na hora que eu fui sair com o carro da garagem, eu vi um negócio como se fosse essa caixa. Eu vi um negócio jogado ali na minha garagem e eu peguei aquilo. Na hora que eu peguei, era um botão de rosa vermelho e uma carta, um pedaço de caderno de escola. E o botão de rosa enfiado assim no papel, escrito assim: de tio Tiago para tia Ju, para que você nunca se esqueça como é grande o meu amor por você. Assinado Tiago. Ali eu comecei a chorar, irmãos, porque quem sabia disso? Quem sabia? Mas Deus, o meu pai, o meu Abba, ele pegou uma criança de 7 anos de idade, que entrava na escola às 7 horas da manhã, mas que ela falou assim para a mãe dela: mamãe, eu preciso de uma rosa e eu preciso escrever uma carta de amor para a tia Juliana, como se o tio Tiago estivesse escrevendo para ela. E eu preciso entregar isso antes de ir para a escola. Ali Deus estava dizendo assim: eu sou o seu Abba, eu sou o seu pai, eu sou suficiente na sua vida. Por isso que quando me perguntam: e aí, você tem respostas? Eu falo: não preciso delas,
Porque quando você tem amor, você não precisa de argumentos. Sabe, o meu anseio é que todos nós sejamos uma comunidade de fé, não codependente, não disfuncional, não carente emocionalmente, mas que a gente seja inteiro, suprido em Deus, sabe? Que eu possa me aproximar de pessoas que também são pessoas que têm esse amor do Abba, e que um ao outro, sabe, se dê as mãos e se ajude, sem dúvida, porque na igreja nós temos pais, mães, irmãos, famílias que às vezes a gente não teve na vida pessoal, na vida física. A igreja é uma retratação para nós, mas a igreja não é um lugar em que os pastores ou os líderes ou os irmãos, eles são obrigados a suprirem e curarem as nossas carências mais profundas. Então, meu anseio, porque eu não sou diferente de você, esse pai que fez isso para mim, que pôs um tampão no meu espírito, é o mesmo pai que nessa noite está dizendo: filho, vem, deixa eu te amar, deixa eu cuidar de você, deixa eu ser para você um pai que você nunca teve, deixa eu ser para você alguém que vai se importar com a sua vida sem segundas intenções. Deixa eu te amar, deixa eu te dengar, deixa eu fazer algo por você e na sua vida e na sua história. Então o meu pedido é: se você quer ser encharcado por esse amor, vem para frente. Comece a orar. Comece a orar em línguas onde você está. Eu senti, irmãos, algo que nós vamos fazer aqui. Nós vamos orar. Eu vou contar até 3. É só por uma questão de a gente fazer isso juntos. Mas na hora que eu contar até 3, você vai gritar a palavra Pai. Porque o nosso espírito tem um gemido, tem um clamor de adoção. De adoção. E na hora que você falar Pai,
e gritar, Pai, você vai sentir o espírito de adoção mexendo nas tuas entranhas. Vamos orar. Chacotorolô maradalabasi torolô maradalabashia. Orem. Chocotorolô maradalabasi tolobaxias. Senhor, nós não queremos mais ser órfãos. Senhor, nós não queremos mais implorar pela migalha do amor de pessoas, pelo reconhecimento de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos mais relacionamentos de dependência, de utilitarismo. Senhor, nós não queremos mais ser escravos de homens, mas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos receber o espírito de adoção, pelo qual clamaremos, Abba Pai, Secotorolô baradalabaradalabalacaya, Ecotorolô baradalabaxecotorolô baradalabashia, Eriandaralabashia, Zum. Que torolô baradalabace, cotorolô baradalabacia, ecotorolô meredalabaceias. Vem, Espírito de vida e poder, resgata-nos de toda a orfandade. 2, ecotorolô baradalabace, cotorolô baradalabacia, exoralá baradalabashia. 3, mais um ato profético. Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos. Então você que é pai e mãe, que tem filhos aqui agora, eu quero que você que é pai e mãe vai atrás do seu filho ou dos seus filhos, e você vai pedir perdão para os seus filhos. Ju, como assim? Malaquias 4:6 diz: E Ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos. Então eu quero que você que é pai e mãe vá de encontro aos teus filhos agora, e você vai pedir: filho, me perdoa. Não é desculpa, é: filho, me perdoa porque eu falhei com você. Busque o seu filho, busque a sua mãe, busque o seu pai. Se você não tem ninguém assim da sua família, eu quero que você se ajunte com o seu marido, com a sua esposa, ou uma irmã da igreja, um irmão da igreja, e que você possa abraçar essa pessoa e abraçá-la como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu pai. E resgate a sua esposa, resgate o seu marido da orfandade. Sim, Senhor, Tu converterás o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Ah, Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, cura a terra. Vem, Senhor,
Senhor, sara-nos, ó Deus, converte o nosso coração à nova geração, Deus. Converte o nosso coração à nova geração, Senhor. Os nossos filhos serão filhos amados do nosso coração. Orianda la labacê, cotorolo barada la barada la bashiri, anda la barada la bacia. Orianda la baxias. Vamos, pais, liberem o seu amor, derrame-se o coração sobre os teus filhos. Orianda la ba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 bá, e corianda la barada la bacia. Orianda la bababababababababá, e ara la bababababababababá, e atolo barada la bas. O chacatara la barada la bacia, torolo barada la bacia. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Oriandera la barada le mecanderessa, tolo barada la barada la baseri, andera la barada la balacaia. O xara la barada la bacias. O xare le berede le barari, o tolo barari, edere, ara la barada la bacia. O xara le berede le berede la bassa, cotolo barada la baia. Abrace o seu pai, abrace o seu pai, ele está aqui nesse lugar. Tu és o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer. Oh, Jesus. Pode continuar, sem pressa. O Senhor, Ele me dava uma visão nessa hora, enquanto nós estávamos orando, enquanto o Senhor estava repartindo o coração dEle com cada um de nós. Eu via um quarto arrumado, um quartinho bem arrumado. Talvez era um quarto de uma adolescente, de um adolescente. Não existia um berço ali, existia uma caminha. E eu vi uma luz muito agradável, um abajur aceso. E eu vi uma cama muito bem arrumada. Essa era a minha visão. Eu vi um quarto assim, de talvez um adolescente, uma adolescente, onde nesse momento ela entrava nesse ambiente, onde tinha aquele abajur aceso e um quarto preparado para o descanso. Descanso. O Senhor, Ele arrumou a tua cama nessa noite. Amém. Teu Pai arrumou a tua cama. Você não precisa se preocupar com mais nada nessa noite. Está tudo arrumado para você poder descansar. Existe um descanso da parte do Senhor que Ele está trazendo para o teu coração nessa hora. Amém? Existe um descanso que o nosso Pai, Ele é o único que pode promover dentro de nós. Ele está fazendo isso nessa noite. Tantas coisas o Senhor está curando, mas ao mesmo tempo Ele está trazendo para você um descanso que faz tempo que você não tinha, porque Ele arrumou a cama para você dormir nessa noite. Amém? Senhor, nós recebemos, Pai, da tua parte todo o amor, todo o carinho, Deus. Pai, nós recebemos esse quarto arrumado, Pai, para nós descansarmos. Pai, toda a aflição que estava neste lugar, que estava dentro de nós, toda angústia, toda preocupação, Deus, todas as coisas que estavam trazendo uma preocupação, Senhor,
com as coisas do amanhã, coisas que nós sabemos que precisamos correr atrás. Pai, todas as coisas que estavam tirando até mesmo a nossa paz, nós nessa hora, Pai, olhando para este lugar que o Senhor arrumou para nós, nós queremos, Deus, nos deitar nessa noite, Senhor, nos deitar, Senhor. Nós queremos nos deitar nessa cama que o Senhor está arrumando para nós, Senhor. Nós aceitamos o Teu amor, Deus. Nós aceitamos o Teu cuidado, Senhor. Pai, talvez é a primeira vez que nós temos coragem de Te falar isso, Senhor. Nós aceitamos o Teu cuidado, Senhor, sobre nós. Nós queremos entrar neste ambiente seguro que só o Senhor pode trazer e proporcionar para nós. Talvez isso vai ser difícil, Deus, estranho para alguns de nós. Esse lugar de segurança, de proteção, das coisas arrumadas e cuidadas, talvez não é um ambiente no qual nós crescemos, Senhor. Mas nós queremos ousar pisar neste lugar nessa noite, Senhor. Nos ensina a permanecer neste lugar de descanso, Pai, da Tua presença, dos Teus braços. Nós precisamos aprender tudo de novo contigo, Senhor. Aprender com o nosso Pai, Deus, coisas que nós não sabemos, coisas que não são nossas, mas que o Senhor está, Deus, nos chamando a viver e experimentar. Deus, nós aceitamos, nós dizemos sim ao Teu amor nessa noite, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, queridos. Eu quero só pedir para a pastora Ju ficar de pé. Quero convidar você que está perto dela aqui. Vamos fazer isso como igreja, amém? Você que está perto dela, estende a mão aqui sobre ela. Vem cá, Ju, Paulo. Isso. Vamos lá, vamos pertinho da pastora Ju. Vamos abençoá-la. Quero orar por ela. Mas você que está de longe, estende a tua mão aqui. Pastor, vai lá, pastor. Amém, Senhor, nós queremos Te render graças. Nós Te rendemos graças, Senhor, por esse final de semana, Senhor, maravilhoso, que o Senhor preparou para nós. Oh Deus, nós sabemos, Pai, que nós temos um adversário que resiste, Senhor, para que nós sejamos curados, transformados, mas o Senhor é braço forte. O Seu braço é forte, o Senhor é homem de guerra e o Senhor já é vencedor. Obrigada por essa vitória que nós celebramos, Pai, coroada pela Tua presença, Senhor, nesses dias aqui conosco, Pai, através da vida da pastora Juliana, Senhor. Pai, que ela receba do Senhor, assim como ela tem depositado nas nossas vidas, assim como ela tem sido um canal do Senhor na nossa vida, Pai, que ela receba, oh Pai, esse Teu coração generoso, esse Teu coração abençoador, Senhor, derrama sobre ela, Senhor, derrama mais. Eu sei que ela já tem sido muito abençoada pelo Senhor, porque ela é filha amada, mas o Senhor sempre pode surpreender, e eu oro, Senhor, por surpresas. Eu oro, Pai, para que todos os dias da vida dela, ela caminhe com a consciência do Teu amor por ela, oh Pai, em gestos, em atitudes, em cuidados, como esse testemunho que nós ouvimos aqui hoje, Pai, do quanto, Senhor, uma vida com propósito vale a pena. Senhor, obrigada, porque a visão dela não é só nessa terra, mas é na eternidade, como ela nos ensinou nesse final de semana. Muita coisa aqui, a conta não fecha, mas nós sabemos que nós estamos acumulando para a eternidade, e é essa convicção que sustenta o nosso coração, Pai, e que essa convicção continue sustentando a vida dela, que ela seja renovada na esperança, que ela seja renovada na fé, Pai, que ela seja renovada no ânimo. Multiplica os Teus dons, multiplica, Senhor, o Teu favor sobre ela, Pai, que a altura dela aumente, que ela cresça em estatura diante da Tua presença, que ela cresça, que ela seja gigante diante do Senhor. Obrigada, Senhor, por esse legado. Obrigada, Pai, por essa generosidade dela de vir aqui repartir conosco com tanta gentileza aquilo que o Senhor tem dado para ela. Pai, que ela saia daqui com o coração revigorado, cheio, Pai. Pai, não só, Senhor, do nosso amor, mas do Senhor, marcada, Senhor, no nome
de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, a gente tem os livros da pastora Ju lá atrás. Depois, se você quiser aqui, passar por aqui, dar um abraço nela, em agradecimento, eu creio por tudo que Deus fez hoje, ontem e continuará fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus.